Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre adoção, dicas práticas para os pais. Vamos lá, gente. Eu vou começar o programa aqui falando de alguns, dos desafios dos pais adotivos. As crianças pensam em sua adoção. Elas têm interesses, inquietações, preocupações e fantasias. Isso é normal e deve ser esperado, mesmo com crianças mais ajustadas e independente se a adoção foi bem explicada ou de que maneira os sentimentos da criança sobre a adoção são expressos. Isso é particularmente verdade quando crianças são adotadas com uma idade avançada, visto que eles trazem consigo uma longa história de pré-adoção. O que não significa um problema. Isso é só o que significa a adoção em suas mentes. As preocupações das crianças sobre serem adotadas diminuem com o tempo. É vital que os pais sejam abertos às preocupações e aos sentimentos dos filhos, independentemente de terem falado com eles antes. Dúvidas e sentimentos têm formas diferentes, com diferentes experiências e estresses, bem como as diferentes fases do desenvolvimento. Por exemplo, as dúvidas de uma criança de 4 anos não são as mesmas de uma de 14 anos. Em particular, as preocupações frequentemente surgem nestas fases do desenvolvimento que eu vou estar falando agora. A fase inicial da adoção, pressupondo que a criança não foi adotada quando bebê. Jardim de infância, que sempre é associado à separação de filhos e pais. Frequentemente inclui o desafio de lidar com um grupo maior. Puberdade, devido ao ressurgimento da separação e curiosidade inerente sobre sexualidade e reprodução humana. Meia-adolescência, quando começa um namoro sério e a gravidez adolescente é uma possibilidade. Meia-adolescência, gente, é um período particularmente vulnerável para filhos que nasceram quando seus pais biológicos eram adolescentes. E adulto precoce, que é outra fase. Como os filhos estão consolidando uma identidade adulta, a adoção é uma parte importante e permanente de sua identidade. Como jovens adultos compreendem quem são, eles naturalmente querem saber mais sobre suas raízes e, em consequência, sobre seus pais biológicos. Todos os filhos querem saber como se tornaram parte de suas famílias, tanto faz se biológicos ou adotados. Eles gostam de ouvir suas histórias, por exemplo, gravidez, pré-adoção, como eles eram quando bebês, ou mais jovens e outras coisas. Conversas frequentes tratadas de maneira objetiva sobre como ficamos juntos são essenciais. Quando há uma competição com um não adotado, tente criar uma conversa paralela. Por exemplo, seu irmão nasceu em março e você foi adotado em maio. Vocês dois nasceram no hospital. Seu irmão cresceu na minha barriga. Você cresceu na barriga de sua mãe biológica. E agora estamos todos juntos. Os filhos podem ter sentimentos sobre não serem parentes de sangue, entre aspas. Isso é mais provável em famílias em que há crianças não adotadas e acontece apesar de todos os esforços dos pais. Os filhos adotados podem pensar que não têm muitos direitos na família. O filho adotado também pode ter características biológicas diferentes dos outros membros da família. Por exemplo, a aparência física ou os talentos atléticos podem ser diferentes. Isso ocorre mais frequentemente com uma adoção internacional ou intercultural. As crianças sempre vão se comparar com os irmãos, e isso é só uma outra variação. Todas as crianças lutam várias vezes contra o sentimento de serem diferentes. Estas lutas podem ser contra dificuldades de aprendizagem, problemas de atenção, desenvolvimento retardado e dificuldades emocionais e sociais. Quando o filho adotado tem esses problemas, seu sentimento de ser diferente é frequentemente intensificado pela sobrecarga de suas questões e preocupações sobre a adoção. A sobrecarga da adoção pode fazer de qualquer questão comum da infância uma luta mais difícil para toda a família. Filhos adotados podem continuamente se preocupar em serem abandonados, rejeitados, devolvidos, entre aspas, ou não adotados, entre aspas. Essa preocupação é frequentemente relacionada com o sentimento de insegurança.
Os filhos podem achar que a razão original de sua adoção foi que faltava alguma coisa neles mesmos. Observação: nem todas as crianças acham isso, ok? Os pais ficam perplexos com esse medo, porque eles têm feito um bom trabalho, explicando a permanência da adoção e as razões para adotar. Até quando os pais conversam de forma clara e amável com seus filhos, eles ainda podem ficar preocupados. Às vezes, os filhos ficam preocupados por causa do mau comportamento. Muitas vezes não sabem que estão fazendo isso. É como se eles inconscientemente perguntassem: se eu me comportar mal de verdade, vocês vão me devolver? Isso é um teste do amor dos pais. É lógico que os filhos não querem ser devolvidos. É o pior sentimento. Os filhos precisam ouvir que foram adotados para sempre e sempre serão amados. Os pais podem fazer muitos testes de amor e dar muitas explicações antes da criança acreditar plenamente nisso. Todos os pais querem e precisam de expressões ocasionais de gratidão e apreço vindo de seus filhos. Quando isso ocorre, certamente não é todo dia que ocorre. É um sentimento maravilhoso, mas quando não acontece, é uma decepção. Quando se considera o que os pais passam no processo de adoção, emocionalmente, logisticamente e financeiramente, é particularmente dolorido quando o filho aparenta ou expressa diretamente uma ingratidão. Isso ajuda a lembrar que todas as crianças, às vezes, têm problemas para expressar seu apreço, mesmo quando elas são conscientes disso. Embora, quando os filhos envelhecem, eles normalmente se tornam mais capazes de reconhecer e de expressar sua gratidão aos pais. Bom, gente, aqui eu quero lembrar uma citação, né? Nós só aprendemos a ser filhos depois que somos pais, e só aprendemos a ser pais depois que somos avós. Bom, gente, agora eu quero passar algumas orientações para a compreensão dos sentimentos dos seus filhos. Todos os filhos adotados têm fantasias e questões sobre seus pais biológicos. Isso pode continuar ao longo do desenvolvimento e inclui noções específicas sobre quem efetivamente foram seus pais biológicos, onde eles moravam, como eles eram fisicamente e quantos anos eles tinham. Os pais normalmente não sabem como responder. Em nossa experiência, é melhor dar explicações simples e honestas e dar às crianças muitas oportunidades delas se expressarem. Não fique alarmando com as fantasias que eles podem criar, tais como: meu pai foi um craque de futebol ou minha mãe foi uma bela bailarina. Essas fantasias são comuns. Recomendamos responder assim: não sei se seu pai biológico foi um craque de futebol. Nós sabemos que ele praticou esportes. Ou, na verdade, não havia nenhum documento que dissesse que sua mãe biológica foi bailarina. Mas eles disseram que ela gostava muito de ler e era muito popular. Muitos filhos adotados ou não têm fantasias com os pais. Isso é mais comum próximos dos 8 anos. Mas os pais normalmente não ouvem as fantasias dos filhos não adotados. Em geral, essas fantasias se resolvem em 1 ou 2 anos, quando a criança fica em paz com seus desejos e aceita seus pais normalmente. Os filhos, algumas vezes, vão voltar a perguntar sobre seus pais biológicos. Às vezes, pode ser um desabafo da raiva ou tristeza da criança. E outras, é só uma curiosidade normal. É melhor para os pais: 1. Tranquilizar seus filhos dizendo que a adoção é para sempre. 2. Encorajar seus filhos a falar sobre seus sentimentos. Isso pode requerer que você fale diretamente com seu filho sobre a raiva, a tristeza ou a curiosidade que ele sente, a fim de ir fundo na fantasia da reunificação. A fantasia da reunificação pode refletir um desejo de desfazer o sentimento de rejeição original, que pode acompanhar a adoção. Também pode estar ligada à fantasia de tentar corrigir o que eles poderiam imaginar estar errado no primeiro lar, o que levou à sua adoção. É claro, não há nada que precise ser consertado. Os filhos são ajudados quando seus pais corretamente veem através de seus sentimentos verbalizados. Tranquilize-os, dizendo que são amados por quem são e que a adoção não aconteceu porque falta alguma coisa neles. Filhos adotados têm sentimentos de tristeza, perda
e raiva associado à sua adoção. Normalmente é difícil para os pais adotivos ouvir seus filhos falar sobre tristeza e perda em relação aos seus pais biológicos, mesmo que esses sentimentos sejam normais e expressos naturalmente. Algumas crianças adotadas desejam que seus pais biológicos sejam seus pais verdadeiros, entre aspas. Quando a criança diz isso, é importante que os pais lembrem que eles estão tentando lidar com possíveis sentimentos de rejeição por parte dos pais biológicos e não estão, de forma alguma, repudiando os pais adotivos. Geralmente, esse tipo de comentário é uma maneira, embora não saudável, da criança expressar sua raiva. Quando estão com raiva, as crianças dizem as coisas mais dolorosas para os pais. Elas sabem como pisar nos nossos calos. Para um filho adotado, isso pode ser dito da seguinte forma: vocês não são meus pais verdadeiros. A melhor maneira de lidar com isso é lembrar que esses comentários são expressões comuns de raiva e ajudar a criança a compreender os sentimentos e falar sobre eles mais diretamente e de forma construtiva. As crianças precisam de espaço e apoio, a fim de falar sobre seus sentimentos e fantasias relacionadas à sua adoção. Nem sempre é fácil para os pais ouvir as ideias do seu filho, mas é fundamental que os pais deem a eles permissão para compartilhar qualquer coisa que pensem. Gente, uma observação aqui. Tenha cuidado para que a permissão não seja vista pela criança como uma exigência. Incentive a expressão, mas não obrigue a criança a isso, ok? Para a gente terminar, eu vou contar uma metáfora. O que significa ser adotado? Debbie Moon, professora do primeiro ano, estava com seus alunos vendo a fotografia de uma família. Na foto, um menininho tinha um cabelo de cor diferente da dos outros. Uma das crianças achou que ele era diferente porque devia ter sido adotado. E uma menininha chamada Jocelyn disse: "Eu sei tudo sobre adoção, porque eu sou adotada." "O que quer dizer ser adotado?" Perguntou uma outra criança. "Significa", disse Jocelyn, "que você cresceu no coração de sua mãe, em vez de crescer na barriga dela." Bom, gente, e quem quiser saber mais sobre adoção, eu indico ler o livro Tudo sobre Adoção, como as famílias são formadas e como as crianças se sentem. Esse livro, gente, ele é da editora Artmed. Ele é referendado pela Associação Americana de Psicologia. Gente, no próximo programa a gente vai continuar falando sobre o tema adoção, ok? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Quero desejar um bom dia a todos. Lembrando que nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos. Tchau.